Bom dia a todos. É muito legal ter todo mundo aqui, ter todos vocês aqui participando com a gente em mais um evento do IBF. Eu sou Ana Maria Toffolo, eu sou vice-presidente de Administração e Finanças do IBF Campinas e sou também diretora financeira associada da Aprimora Consultoria de Carreira. Eu gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui. Agradecer também, tem pessoas de outros IBFs, é muito legal a gente fazer essa junção de IBFs, que afinal nós somos uma entidade só, distintas, mas uma entidade só. E eu estou vendo umas carinhas novas aqui, uns nomezinhos novos, umas carinhas novas. Então, quem não conhece o IBF, eu gostaria de pedir para vocês entrarem no nosso site, para ver o que a gente tem de conteúdo, os nossos eventos. Inclusive, dia 31 vai ter um evento muito interessante que é times à distância, como tratar isso, como não... Por mais que nessa pandemia aí tá... bom dia, IBF Minas Gerais presente. Então, nessa pandemia, por mais que se fale de times, é sempre bom a gente ter mais eventos sobre isso, porque a gente sempre aprende alguma coisa, né? A gente sempre tem alguma coisa, alguma atitude que alguém está fazendo que pode servir para a gente. Então, dia 31, a gente tem um evento desse sentido. Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, que são a PwC, a Deloitte, a Unimed Campinas, a Lemos Advocacia para Negócios e a Finoc Ustra Sociedade de Advogados, porque sem eles seria difícil que a gente fizesse os nossos eventos. Through Connection, we work collaboratively to achieve greater impact for the clients Deloitte serves, the people we develop, and the communities where we live and work. And that won't change. Because while every industrial revolution has been marked by technological advancement, human skills will always be valued. Skills like developing leaders, expanding opportunity, building trust, and creating solutions. The ability to connect people and to connect with people will continue to drive every great success story. At Deloitte, we connect people who care to create impact that matters. That has made us, and will continue to make us, distinctly Deloitte. O mundo pede novas leituras, e nós oferecemos um novo jeito de ler o mundo. O novo aplicativo da PwC Brasil. Ele dá acesso a materiais, pesquisas, vídeos e publicações nacionais e globais da PwC sobre diversos setores de atividade. Além de ficar por dentro dos melhores eventos do mercado, você pode confirmar presença, fazer networking e interagir durante o evento. Você também pode personalizar seu conteúdo de acordo com seus temas de interesse. App PwC Brasil. Descubra um novo jeito de ler o mundo. A Unimed Campinas existe para cuidar de você. Em 50 anos, passamos por muitos desafios e vamos passar por mais este. Estaremos juntos. Tenha certeza que com toda a nossa estrutura e tamanho, estamos preparados e prontos para te atender. E agora lançamos a teleorientação, nosso serviço online 24 horas com médicos e enfermeiros, para você ser atendido sem sair de casa, com segurança, pela internet ou telefone. Unimed Campinas. Nosso plano é cuidar de você. De 1978 para cá, muita coisa mudou. E com o Lemos não poderia ser diferente. Durante toda a trajetória do escritório, estratégias foram elaboradas, horizontes foram ampliados e habilidades desenvolvidas, resultando na formação de uma advocacia séria, ética e de excelência. Tudo conquistado graças a uma equipe de profissionais altamente capacitada e uma liderança participativa. Sem contar a prática de uma advocacia atualizada e que atende diversas áreas jurídicas. Hoje, ao completar 40 anos de fundação, o escritório passa por mais uma transformação, dando início a um novo ciclo empresarial, com foco nos resultados de negócios de cada cliente. Lemos 40 anos.
Uma história irretocável. Um futuro de bons negócios. Antes de passar a palavra para a Badu, eu estava vendo a XP Investimentos está fazendo, isso posso falar porque ela está público, né? Está fazendo um evento Expert 2020, e ontem eu vi o professor Leandro Carnal dizer uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu acho que é bem em conjunto com o que a Badu vai falar hoje, que ele foi bem claro dizendo não sei se alguém aqui assistiu, mas que agora não tem, esse novo normal acabou, porque novo normal foi em março, abril e maio, que ninguém sabia o que era. Agora não. Agora não tem novo normal, é o que temos para hoje, é o normal. E ele disse de uma forma muito inteligente que esse normal, a partir de hoje, é o normal da inteligência e a tecnologia ajudando aos humanos a aplicarem a inteligência. Eu posso, por exemplo, aqui contratar uma pessoa que mora na Índia, contratar uma pessoa que mora em qualquer lugar, porque é home office e eu vou usar a inteligência dela. É como fazer coisas novas. Então, esse normal de hoje, me chama a atenção a forma como ele falou, que eu achei bem inteligente, tá? E é bom, porque isso traz no nosso evento de hoje. Nós tivemos, para quem não participou do último evento que a Badu teve com a gente, ela citou economia comportamental, porque era um evento sobre um outro assunto, e a gente ficou extremamente curioso, viu, Badu, sobre os seus estudos, para que você divida com a gente seus estudos de economia comportamental. Então, eu agradeço novamente a sua presença, de dividir com a gente o seu conhecimento, dividir com a gente os seus estudos de economia comportamental, que é tudo muito novo, e isso vem de encontro com o que está acontecendo no mundo. Para quem não conhece a Badu ela é publicitária, ela é professora e coordenadora da pós-graduação de Economia Criativa na Inova Business School. Como ela tem mais de 30 anos de carreira, ninguém melhor que ela para se apresentar e dar prosseguimento ao evento. Antes de passar a palavra para ela, eu só vou pedir para vocês que vocês façam as perguntas pelo chat, que no final da exposição dela, a gente vai ter uns minutinhos, 15 minutinhos para perguntas e respostas. Certo? Então, Badu, muito obrigada mais uma vez, e a palavra está com você. Obrigada, Ana. Eu quero agradecer o IBF, sempre muito atencioso comigo, a Ana, a Cris, ao Marcos, a Gi. É um prazer enorme estar aqui com vocês e espero de verdade poder contribuir com alguma coisa. Como a Ana falou, eu já venho misturando um pouco o conhecimento ao longo da minha carreira. Eu comecei como publicitária, fui me aprofundando em comportamento do consumidor, derivado, obviamente, de um entendimento do melhor consumo de mídia, que sempre foi a minha zona de conforto. Daí eu fui disparando estudos e buscando cada vez mais conhecimento sobre o impacto da tecnologia, sobre a forma que as pessoas consomem, e fui chegando gradativamente
a economia comportamental, tenho estudado bastante sobre isso, me perdoe. E a ideia é trazer um pouco para vocês disso. Eu estou preparando um experimento que, se Deus quiser, vai estar colocado na rua daqui a um tempo, não é agora ainda, porque a gente tem todo esse entrave, né, em relação à pandemia, mas espero em breve colocar esse experimento em atividade. E eu trago um pouquinho desse conhecimento para vocês, que na realidade é a junção de conhecimentos diversos, e a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante que eu acho que pouca gente dá a devida atenção e que pode mudar a forma da gente se comportar em algumas coisas, principalmente porque todo mundo pensa que a maior parte das nossas decisões são racionais e não é bem assim, né? Então, eu queria ver se vocês estão enxergando a minha tela. Vou compartilhar novamente. Tudo ok, Dana? Tá vendo? Posso Tudo colocar? sim, Madu. Pode sim. Vou colocar em modo apresentação, então. Opa. Bom, falando sobre economia comportamental, eu quero fazer um passeio com vocês para tentar entender o que é isso de verdade, né? E eu queria fazer um exercício, queria que vocês refletissem sobre algumas perguntas que eu vou fazer, obviamente nos últimos 30 dias, mas a gente pode pensar um pouco para trás, e eu gostaria que, se vocês tivessem papel à mão, anotassem, enfim, se não pode fazer no celular mesmo, mas se você não anotar os números em relação às perguntas que eu vou fazer, vai ser muito mais fácil vocês manterem a ilusão da sua própria racionalidade. Então, nesse caso, você prefere confrontar o seu comportamento. E a ideia é não deixar nenhuma linha em branco, né? Porque a sensação vai ser bem diferente do que se você escrever 0. Então, se você quiser realmente ser honesto com você mesmo, não deixe nenhuma linha em branco em relação às perguntas que eu vou fazer, tá certo? Vamos começar com a seguinte questão. Qual foi o número de vezes nos últimos tempos ou nos últimos 30 dias que eu comi demais? Qual foi o número de vezes nos últimos tempos ou nos últimos 30, 40 dias que eu mandei mensagens enquanto dirigia? Ou qual foi o número de vezes que eu li e-mails enquanto dirigia? Que gastei dinheiro e me arrependi depois? Que gastei tempo demais nas redes sociais? Que procrastinei? Que fui deitar muito tarde e dormi mal? Ou que eu bebi demais? Ou que eu não fui tão carinhosa ou tão carinhoso com a minha cara metade? Ou que não dediquei tempo suficiente para os meus filhos? Ou que não me exercitei tanto quanto eu queria? Ou que não tomei os meus remédios? Que menti, mesmo que uma mentirinha inofensiva? Ou que não foi uma mentira inofensiva? Que administrei mal meu tempo? Que disse sim para alguma coisa que eu deveria ter dito não? Que eu disse alguma coisa inapropriada e depois me arrependi? E aqui, obviamente, essa pergunta não faz muito sentido, mas para quem tem programa de milhagem há de entender, chegou a pegar um voo não ótimo só para acumular milhas, né? E aqui você pode acrescentar qualquer outro tipo de comportamento indesejável que você queira, tá? Quando a gente para pensar nas respostas que a gente pôs aqui, se você marcou pelo menos mais de uma questão com números que vão surpreender você, a gente está trazendo para a nossa reflexão o que o Dan Ariely chama de irracionalidade, né? Situações do dia a dia que influenciam as nossas decisões e que nós, tão racionais que somos, não conseguimos manter a racionalidade
e acabamos agindo de uma forma que não seria a mais adequada. Então, eu trouxe situações do cotidiano que, obviamente, colocam à prova a nossa racionalidade, mas esse livro do Dan Ariely, O Previsivelmente Racional, traz reflexões muito importantes sobre o nível que a gente acredita ter de racionalidade sobre as decisões que a gente toma. E quando a gente para pensar em tomada de decisões, eu vou trazer alguns conceitos de economia que são importantes para a gente refletir. Questões sobre escolhas tornam-se questões sobre como os organismos alocam seus recursos limitados. Essa é uma citação do Schwartz e Lacey, de 1988. Agora, quando eu falo especificamente sobre organismos, organismos podem ser instituições, mas também podem ser pessoas. E especificamente quando eu falo sobre pessoas, os recursos mais limitados que as pessoas têm são o tempo, o dinheiro e a atenção. E se a gente parar para pensar, essas questões que eu fiz para vocês, muito superficialmente, para abrir esse nosso papo, se referem especificamente a tempo, a dinheiro e a atenção. Que nós temos ideia que nós deveríamos direcionar a nossa racionalidade para administrar melhor esses recursos. Tem uma citação super importante do Ravidar, que ele é diretor do Center for Customer Insights da Universidade de Yale, que ele diz que a ocasião influencia a decisão. Ou seja, a economia comportamental é o estudo de como o indivíduo toma efetivamente uma decisão influenciado por filtros mentais e emocionais, que são chamados de vieses cognitivos. Não se trata da teoria sobre o que as pessoas devem fazer, mas de uma profunda compreensão daquilo que elas realmente fazem, em contraste com o exame do que elas pensam, sentem ou dizem, né? E onde é que tudo começou? A economia comportamental emergiu como uma crítica à economia neoclássica, ao behaviorismo e às metodologias associadas a ela. Surge em oposição à racionalidade plena. E quem traz essa crítica é Simon, tá certo? Originou-se basicamente na psicologia econômica e depois ela se expandiu de maneira transdisciplinar para a ciência cognitiva e para a neurociência. Investiga o papel do conhecimento e dos estados afetivos. Quando eu falo de estados afetivos, eu falo de emoções, de humores e de sentimentos no julgamento e na tomada de decisões. A concepção do cérebro como um mecanismo de processamento de informação, ao invés da concepção behaviorista do cérebro como uma máquina de estímulo e resposta. Aqui a gente tem uma breve história, linha do tempo, né, da interação da psicologia dentro da economia como um todo. E, como eu falei para vocês, o Herbert Simon, que traz críticas à racionalidade plena, que a gente vai ver um pouquinho disso na sequência. E depois eu tenho aqui um apanhado de prêmios Nobel de economia, bastante recentes, com Daniel Kahneman, que traz a psicologia cognitiva, acompanhado de Tversky, com a psicologia cognitiva e a matemática, e o Richard Thaler, que fala sobre nudge, né? Ou seja, a arquitetura de escolhas. Então, as principais diferenças que eu tenho entre os dois tipos de racionalidade econômica. Quando eu penso na economia ortodoxa, falando sobre racionalidade substantiva, em contraposição à economia heterodoxa, apresentada por Simon, que fala da racionalidade limitada e que alguns chamam de irracionalidade, pensando em termos de posse de informações, na racionalidade substantiva, ela normalmente acredita que a posse de informações é completa, perfeita e acurada. Quando a gente vem para a racionalidade limitada, o que a gente percebe é que é justamente o contrário. Ela é imperfeita em termos de informação, imprecisa e não completa. Os custos são praticamente inexistentes.
enquanto que na racionalidade limitada de Simon, o que a gente tem são custos e erros existentes e uma previsão que é sujeita a falhas. Na aplicação empírica, o que a gente tem na economia ortodoxa é sem preocupação com a realidade, e quando a gente vem para a economia heterodoxa, com racionalidade limitada, o comportamento é totalmente observado. A base é justamente a observação do comportamento como um todo. As regras de comportamento na economia ortodoxa é do comportamento maximizador. Ele tem uma lista exaustiva de escolhas, ele fica vagando entre uma escolha e outra até escolher a mais perfeita, enquanto que na economia heterodoxa da racionalidade limitada, a gente tem um comportamento baseado no que chama-se satisfiência, né? Ou seja, ele tem um comportamento satisfatório em cima das opções disponíveis. Eu vou escolher aquela que melhor se adapta ao meu momento. As expectativas em relação à racionalidade substantiva praticamente inexistentes, enquanto que expectativas na racionalidade limitada são baseadas em experiências, em valores e velhos hábitos. E a relação das áreas de conhecimento, ou na área de conhecimento como um todo, na racionalidade substantiva é praticamente inexistente. Quando a gente vem para a racionalidade limitada, o que a gente vê é uma relação com biologia, com psicologia, com ciências sociais, filosofia, administração e direito. Então, eu queria trazer para vocês esse contraponto entre os dois tipos de racionalidade econômica. Para que isso? Para mostrar que quando a gente lida com problemas complexos, a gente tem a tendência de simplificar ao máximo, a um nível em que a gente possa compreender esse problema mais facilmente. E isso acontece porque, naturalmente, a mente humana ela opera dentro de uma limitação de racionalidade. Então, no modelo da racionalidade limitada, a suposição é que o problema possui mais de uma solução potencial dentro da escolha satisfatória, que vai ser a primeira alternativa aceitável que o tomador de decisão vai encontrar. Normalmente, ele faz isso através do quê? De atalhos e gatilhos mentais que são chamados de vieses e heurísticas, ou seja, vieses cognitivos que alguns não traduzem para o português, chamam de bias, e heurísticas. Então, a importância da ciência comportamental hoje também pode ser evidenciada no mercado de trabalho, onde algumas organizações de diferentes tipos, como instituições financeiras, agências de pesquisa de mercado, empresas da área de saúde, procuram cada vez mais pela figura de um Chief Behavior Officer, que é o diretor comportamental, ou, mais modestamente, em algumas outras instituições, Behavior Change Advisors, ou seja, consultores de mudança comportamental. Então, a gente precisa entender, depois de tudo isso que eu falei para vocês, o que está por trás das nossas escolhas, né? Se a gente for lá atrás, na forma como Descartes explicou a racionalidade humana, ele trouxe uma perspectiva de uma frase famosíssima que é o penso, logo existo. Essa frase icônica marcou a visão do movimento iluminista, colocando a razão humana como a única forma de existência. Quando a gente olha para isso, a economia tradicional, ela se apropriou desse conceito e entendeu que a gente estava falando de escolhas racionais, baseadas simplesmente em análises de custo-benefício. Ou seja, para esse conceito da economia tradicional, eu tenho o que é chamado de invariância, diferentes formas de apresentar as alternativas, em tese, deveriam levar à mesma preferência. Só que não, né? Se eu apresentar essas joias que vocês estão vendo aqui na minha frente, se eu estiver morrendo de vontade de comer uma coxinha e me apresentar uma pera escrito coxinha, isso não vai satisfazer a minha expectativa de uma fritura imersa em óleo fervente, assim como uma empada, um pastel e etc. E isso explica muita coisa, por que a gente não consegue ter mudanças de comportamento. Quando eu olho para aquela imagem, trago à tona a reflexão de Antônio Damasio, que publicou um livro que se chama O Erro de Descartes.
né? Nesse livro, ele refuta totalmente a ideia de separação entre o corpo e o pensamento, que defendia a razão pura, estritamente lógica, como o único fundamento confiável para as decisões humanas. Então, Damasio traz uma reflexão corrigida. Sinto, logo existo. Isso porque corpo, razão e emoção são indissociáveis. As emoções e os sentimentos estão envolvidos nos processos de decisão e não são um obstáculo ao funcionamento da razão. Se apenas a razão participasse nos momentos de decisão, seria muito complicado tomar uma decisão. E por que, desculpem, isso acontece? Porque as pessoas falam o que pensam, mas elas só fazem o que elas sentem. Então, a economia comportamental passou a entender isso. Passou a entender essas escolhas irracionais como racionalidade limitada, como nós de fato nos comportamos e que tem a interferência de inúmeras variáveis que vão influenciar nossas decisões. Por que isso acontece? Porque nós somos sujeitos a distorções de memória e afetados por estados psicológicos. Nós somos animais sociais, com preferências sociais, como aquelas que de alguma forma expressam, podem ser expressas na confiança, no altruísmo, na reciprocidade, na justiça, e temos o desejo de ser coerentes conosco e de valorizar as normas sociais. Então, dentro de uma citação de Cardoso, a gente pode ver que são as bases emocionais que comandam a nossa tomada de decisão. São as emoções que comandam o comportamento humano. E quando a gente fala de consumo, então, isso fica mais explícito. Que as pessoas compram emocionalmente e depois justificam as suas decisões com lógica e com argumentos racionais, que a gente costuma chamar isso de racionalização. Mas isso não se limita só ao consumo. Muitas decisões são tomadas e racionalizadas depois. Aqui tem um ponto interessante, que eu não sei se todo mundo sabe disso, mas emoção deriva do latim emovere, que significa movimento ou impulso, mover para. E é interessante, porque assim a gente pode dizer que são as emoções que nos fazem agir, né? Então, sem emoção, sem decisão. Se a gente ficasse preso dentro do que é chamado de racionalidade plena, a gente ficaria num conflito tentando maximizar a melhor decisão e não chegaríamos a lugar nenhum. Como é que a gente decide? Existem duas maneiras da gente decidir dentro do entendimento da economia comportamental. Ou a gente decide friamente para buscar o prazer ou para evitar a dor, né? Falando assim, parece até uma coisa bastante simples, mas no processo de tomada de decisão, o nosso cérebro se mostra muito mais complicado. Por quê? Porque a nossa mente consciente é preguiçosa. Acreditem se quiser, o nosso cérebro não foi feito para pensar. O nosso cérebro foi feito para manter a gente vivo. Tá certo? Então, a gente prefere soluções rápidas, porque a nossa mente consciente é preguiçosa. Essas soluções rápidas, a gente acredita que são mais eficientes e, óbvio, são de fácil solução. Por que isso acontece? Porque isso está ligado ao nosso instinto de sobrevivência. Quanto menos esforço eu tenho, maior a possibilidade de sobrevivência, de armazenamento de energia. Embora sejamos curiosos e gostemos de novidades, a gente desconfia das novidades, né? A gente não confia nelas. A gente baseia as nossas escolhas naquilo que é mais familiar. E outra coisa importante é que a gente prefere a simplicidade. O Kahneman, Daniel Kahneman, traz para a gente, e esse um dos seus trabalhos que foi premiado com o Prêmio Nobel, que nós temos dois sistemas. O sistema 1 e o sistema 2. E me permitam a analogia com o Capitão Kirk e com o Dr. Spock, porque é mais ou menos assim mesmo que acontece. O sistema 1, ele toma decisões rápidas, ele é mais intuitivo, ele usa menos esforço, ele é mais emocional e ele é baseado normalmente na nossa memória associativa. É mais difícil de controlar e mais difícil de modificar. Enquanto que o sistema 2, ele é mais lento, mais consciente, mais racional, e ele é acionado quando a gente se encontra numa situação
que exija concentração e reflexão. A verdade é que a gente não teria sobrevivido sem nenhum dos dois. Eu quero fazer um teste com vocês, rápido, é um teste bastante conhecido, mas eu quero que vocês respondam rápido, tá certo? Uma raquete e uma bola custam $1,10 no total. A raquete custa $1 a mais do que a bola. Quanto custa a bola? Quanto vocês acham que custa a bola? Podem falar. Pessoal, quem quiser pode desmutar o microfone para falar ou colocar aqui no chat mesmo, tá? Isso. Bom, vamos lá, só para a gente ir andando, tá certo? Eu acredito que a maior parte de vocês, assim como os estudantes de economia que responderam a esse teste que foi feito pelo Kahneman, respondeu que a bola custa 10 centavos, tá? Porém, se você respondeu isso, você respondeu errado. Se você fizer as contas com calma, vai ver que a bola custa, na verdade, 5 centavos e a raquete custa 1,05. Por quê? Porque uma raquete e uma bola custam juntas 1,10 no total. E a raquete custa $1 a mais do que a bola. Ou seja, se no total custa 1,10, a raquete custa 1,05 e a bola custa 5, tá certo? Quando a gente vem para esse outro teste, agora pensem no seguinte: se uma pessoa recebe R$4.500 líquidos por mês e gasta 1.800, quanto ela consegue economizar em um ano? Qual é a resposta que vem? 2.700. 2.700? Se a resposta foi essa, é porque vocês pararam para fazer a conta. Alguém discorda disso? Não? O que aconteceu aqui? Mas a conta tem que ser no ano, não no mês. Como é que é? 2.700 é no mês. No ano tem que multiplicar por 12. Se não gastar em outras coisas. Isso. O que acontece aqui? Usando os dois sistemas de Kahneman, a decisão por falar que a bola custava 10 centavos foi dada pelo sistema 1. E agora, nesse segundo problema, a decisão de fazer a conta e ver realmente quanto dava isso foi feita pelo sistema 2. Tenham em mente que a gente tem cerca de 35 mil escolhas para fazer diariamente. Escolhas, desde que qual pé você vai colocar no chão no momento em que você acorda. Não seria lúcido a gente ter todas essas decisões baseadas na racionalidade do sistema 1. Então, 95% das decisões que a gente toma no dia são feitas pelo sistema 1. O que acontece é que o sistema 1, ele é mais preguiçoso, ele evita o esforço cognitivo. E muitas vezes ele confia naquele julgamento que ele acha que é plausível e que rapidamente vem à mente. Então, isso faz com que a gente acabe ocorrendo em decisões que não são necessariamente as mais acertadas, tá? E vamos entender o que acontece dentro do nosso cérebro no momento em que a gente tem que tomar uma decisão. Todas essas coisas que eu estava falando para vocês são relacionadas a sinapses combinadas com descargas hormonais. Então, vamos imaginar como é que o nosso cérebro é constituído. Uma das teorias sobre como o nosso cérebro funciona é a teoria do cérebro uno. Então, quando a gente começou o desenvolvimento do ser humano e etc., antes da gente chegar ao Homo sapiens sapiens, o que a gente tinha basicamente era a composição do nosso cérebro reptiliano, que é essa parte aqui, o número 3, tá certo? Esse cérebro reptiliano, ele é responsável por boa parte das questões relacionadas a aquilo que a gente reage instintivamente. Está relacionado à sobrevivência, à reprodução, à dominação e proteção. O cérebro reptiliano, ele intui. Depois, quando a gente começou a evoluir ainda um pouco mais,
e a gente começou a perceber a importância do convívio, nós desenvolvemos o cérebro límbico. O cérebro límbico, ele é responsável pelas emoções, pelas sensações e pela sinestesia. Ou seja, o cérebro límbico, ele trouxe uma perspectiva mais humana para a gente, menos animal, mais humana. E o 2, ele é aquele que sente. E depois que a gente começou a comer carne, nós conseguimos desenvolver a parte mais jovem do nosso cérebro, que é o chamado neocórtex. Ele é a racionalidade, ou seja, ele fala, ele é funcional, ele é lógico, ele é analítico. Mas, por incrível que pareça, partindo do pressuposto da evolução do ser humano, pegando nós já hoje em dia, qualquer criança que nasça hoje, muito provavelmente vai ter amadurecido o seu neocórtex, que é essa parte frontal do cérebro, que faz a condição de analisar efeito, causa e efeito de qualquer ação que tenha, a partir dos 24 anos de idade, que entendem como absolutamente amadurecido o nosso neocórtex, tá certo? Então, isso tudo mostra o grau de racionalidade limitada que a gente tem, o quanto essas decisões que a gente toma não são necessariamente as mais acertadas e muitas delas são tomadas basicamente levando em consideração o cérebro reptiliano, agindo de uma maneira muito mais intuitiva, ou simplesmente o cérebro límbico. O nosso neocórtex nem chega a se dar conta da decisão que a gente vai tomar. Eu quero que vocês olhem, por favor, essa imagem. Muitos de vocês assustaram, assim como eu, que vendo essa imagem várias vezes, assusto. Ou seja, a decisão de pular para trás no instinto de sobrevivência foi tomada intuitivamente. Então é importante que a gente entenda que algumas decisões que a gente toma no nosso dia a dia são referentes a isso, né? O que faz uma pessoa agir de um modo equivocado diante de uma atitude que poderia ser absolutamente mais pacífica, mais tranquila e menos irracional, né? Isso por conta da descarga de neurônios, de neurotransmissores e de hormônios que nós temos. Só para vocês entenderem a descarga neural que acontece dentro do nosso cérebro, descarga hormonal, a gente tem uma descarga de serotonina, que é responsável pelo nosso nível de humor, a variação de humor que a gente tem, para administrar o nosso grau de ansiedade, felicidade e tranquilidade. A dopamina, que é responsável pelo nosso nível de motivação, atenção e prazer e recompensa. A ocitocina, que está relacionada à serenidade, bem-estar e segurança. E a adrenalina, noradrenalina e cortisol, relacionados principalmente à sobrevivência, alerta, concentração, lutar ou fugir, ou seja, em situações de estresse é o que está mais ligado, né? A gente produz mais. O que importa entender é que algumas formas como as nossas decisões devem ser tomadas, ou seja, a forma como nos apresentam alguma escolha, faz com que sejam desencadeados mais ou menos desses hormônios. Por exemplo, falar em público, né, pode fazer com que você tenha uma descarga de adrenalina e de cortisol muito grande, levando a um nível de estresse que paralise você ou que faça você ter simplesmente reações adversas que vão levar a um desconforto gástrico ou até a transpirar demais nas mãos, enfim. Né? Quando a gente tem, por exemplo, dentro da nossa equipe, pessoas que estão pouco motivadas e com menos grau de atenção para o que a gente tem apresentado e etc., muito provavelmente está faltando estimular a produção de dopamina, né? Ou ainda, numa situação como essa que a gente está vivendo hoje, de incertezas, precisamos sim encontrar laços mais fortes de segurança, de bem-estar, com a produção natural de ocitocina.
Então, na prática, a gente pode afirmar que todas as decisões elas acabam resultando na integração ou na combinação de algumas emoções e sentimentos que a gente vai ver a seguir, que obviamente tem essa descarga hormonal e de neurotransmissores que eu falei para vocês. Pensando, por exemplo, em termos de consumo, né? Ansiedade, que está relacionada ali à serotonina e depois, óbvio, à dopamina. Nesse caso, a ansiedade, para esses indivíduos que compram por ansiedade, o excitante é o ato de comprar e não necessariamente o objeto adquirido. Eles compram coisas que não necessitam e nem querem, porque é o ato de comprar que faz a diferença. Se a gente pudesse transportar isso para dentro da gestão de equipes, por exemplo, aqui está relacionado a algumas pessoas dentro da equipe que têm uma ansiedade contínua e que são aquelas pessoas que precisam de desafios continuamente. Ou seja, não é o fato de entregar alguma coisa dentro do prazo que faz a diferença, mas é a situação de ser desafiado continuamente que faz com que essa pessoa sinta o prazer em realizar algo. Tá? A outra coisa é compensação e autoafirmação. A gente se autoafirma satisfazendo duas necessidades opostas. A necessidade da gente ser aprovado, amado e aceito, ou a necessidade oposta de conquistar, dominar e conhecer. Ou seja, num aspecto relacionado ao consumo, eu posso dizer eu compro porque eu posso e porque eu domino uma determinada condição financeira. E às vezes isso acontece também na gestão de equipes ou dentro da nossa equipe. Algumas pessoas que precisam autoafirmar a sua autoridade. Eu mando porque eu posso, eu domino, e isso, obviamente, está muito mais relacionado à sua maneira de se sentir e que vai, de alguma forma, prejudicar a relação com os seus funcionários, né? E deu uma travada aqui, gente. Só um minutinho, eu vou tentar colocar de novo, tá? Tudo bem. Vamos ver. Autoindulgência. Autoindulgência é relacionada com o eu mereço, né? Eu vou agir dessa forma agora porque eu mereço. Eu vou comprar alguma coisa agora porque eu mereço. Eu vou me acabar num chocolate porque eu mereço, porque eu trabalho que nem uma louca, eu mereço, né? Então, autoindulgência é uma outra forma que nos leva a decidir de maneira equivocada também. E a gente tem empatia e compaixão, que é estar com o outro, nem acima nem abaixo, mas junto, na tentativa de compartilhar sentimentos e de aliviar o sofrimento. E por isso que a gente vê, óbvio, resultados de campanhas acontecerem de uma maneira muito mais efetiva quando você tem um benefício para um terceiro e não necessariamente para você. As pessoas vão fazer isso de uma maneira muito mais espontânea. E a culpa e a vergonha, ou seja, eu penso que se eu não tomar uma determinada decisão agora, eu vou me sentir culpada, né? Então isso faz diferença também. Agora, dentro da economia comportamental, como a gente pôde ver, várias são as emoções, mas tem uma especificamente que pode trazer alguns impactos interessantes no nosso jeito de agir e de decidir daqui para frente. Por exemplo, o efeito de posse-dotação, que é conhecido como endowment effect, ou seja, esse efeito de posse ele pode ser observado pela diferença entre os valores que os indivíduos demonstram entre estar disposto a receber um bem, um benefício, né, que é a disposição a receber, e os valores que ele está disposto a pagar, mesmo quando ele não possui esse bem, a disposição a pagar. Isso é interessante a gente observar em relação a algumas situações que aconteceram num passado não muito distante, como, por exemplo, acho que vocês puderam acompanhar a revelação do Oscar de 2017, que falava que os apresentadores, né, cometeram erros, dizendo que era La La Land, e depois o diretor já da La La Land ficou bastante incomodado e apresentou quem era
o real vencedor do Oscar, que era Moonlight. Ou esse caso, que também foi horroroso, do Miss Universo 2015, né? Que a Miss Colômbia foi Miss Universo sem ter sido, que na realidade quem ganhou foi a Miss Filipinas, num erro do apresentador também. Agora imagine o seguinte, você sinaliza que você vai dar um bônus para o seu funcionário se ele ajudar você a conquistar uma determinada meta, né? Ele vai ficar feliz com isso, sem dúvida. Mas se você falar para ele que você vai tirar da remuneração dele alguma coisa, se ele não atingir o resultado, acredite, ele vai se sentir infinitamente pior, né? O medo. Em economia comportamental, existe um termo que se baseia justamente no quanto o medo nos motiva a tomar decisão, que é a aversão à perda. Por isso que eu mostrei para vocês anteriormente o efeito de posse-dotação. Por quê? A dor de perder é psicologicamente muito mais poderosa, 2 vezes mais poderosa do que o prazer de ganhar. Foi feito um test drive com algumas pessoas numa concessionária e eles fizeram o primeiro test drive com um grupo onde o carro tinha todos os acessórios opcionais instalados e depois eles apresentavam o preço do carro com esses acessórios. E se a pessoa dissesse que estava muito caro, ela podia abrir mão e retirar os acessórios para diminuir o preço. E no segundo grupo, eles apresentaram o carro com o preço em primeiro lugar, sem os acessórios, e permitia que os clientes adicionassem os acessórios que eles quisessem e isso ia encarecendo o preço do produto. Qual vocês acham que foi o resultado que mais vendeu, o grupo que mais comprou o carro? Sem dúvida nenhuma, foi o grupo A. Mais dinheiro foi gasto pelos participantes do grupo A, porque isso é a comprovação da teoria, que ao você experimentar o carro completo, a gente reluta em perder aquilo que a gente conquistou de alguma forma que a gente já tinha. Um outro caso se refere à forma como é apresentada uma pesquisa médica, por exemplo, um tratamento médico. Nós estamos num momento bem pertinente em relação a isso, né? Foi descoberto que na medicina a forma como você enquadra um tratamento faz toda a diferença para o paciente. Se você falar para o paciente assim, olha, se você escolher esse procedimento médico ou esse tratamento, você tem 90% de chances de viver. E os pacientes vão escolher. Agora, se fosse apresentado como, se você escolher esse procedimento, você tem 10% de chances de morrer, era muito raro o paciente escolher esse tratamento. Então, é óbvio que a gente está vivendo isso com a apresentação de alguns medicamentos, inclusive, que têm sido apresentados como solução ou como maneira de evitar a Covid-19, né? E por que isso acontece, gente? Porque o contexto influencia a decisão. As preferências tendem a ser construídas no momento da escolha e elas são altamente sensíveis ao contexto. Elas podem ser facilmente alteradas se você alterar o contexto da escolha, as alternativas apresentadas ou outros fatores externos. Olha só esse quadro aqui, que é um quadro bastante conhecido. Qual é o maior círculo, né? A tendência é que a maior parte das pessoas digam que o círculo da esquerda do vídeo, né, é o maior. Só que, na realidade, os dois são exatamente do mesmo tamanho. O que mudou foi o contexto. No da esquerda, eu tinha bolinhas menores do que o círculo central e no da direita, eu tinha bolas maiores do que o círculo central. A mesma coisa em relação a essa linha horizontal, né? Qual dessas linhas é a maior? Aquela que tem as setas viradas para dentro, obviamente, fechando a linha, dá a impressão de que ela é maior, né? Mas elas são exatamente do mesmo tamanho. Quem trouxe essa reflexão para a gente foi o John Bichers e a Francesca Ardino, que eles dizem o seguinte: é extremamente difícil você mudar a forma como o cérebro das pessoas está configurado.
Isso é fato e vocês viram toda a construção que tem dentro do que eu falei para vocês anteriormente. Então, em vez disso, altere o ambiente no qual as pessoas tomam decisão. Ou então, alterem o contexto da tomada de decisão. Com alguns ajustes simples, é possível você conseguir benefícios que são poderosos em todas as áreas, inclusive na área financeira, tá certo? É o que a gente chama de framing. A forma como você enquadra uma escolha muda a tomada de decisão. Vou mostrar o exemplo para vocês que foi feito pelo Dan Ariely na universidade em que ele leciona. Então, foram apresentadas algumas opções de compra da revista The Economist. A versão digital custava $59 por ano e a versão impressa custava $125 por ano. O que aconteceu em termos de vendas? A versão digital teve uma preferência de 68% dos compradores e a versão impressa 32% dos compradores, e eles fizeram $8.080, tá certo? Só que aí eles resolveram fazer uma coisa diferente. Eles colocaram uma terceira opção. Versão digital, $59, versão impressa, $125, versão digital e impressa, $125. E a configuração mudou. No primeiro caso, 16% das pessoas preferiram a versão digital e agora 84% preferiram a versão digital e impressa. O que mudou aqui? A forma como a oferta foi enquadrada. Foi colocada uma versão que a gente chama de efeito isca, né? Na realidade, a ideia era vender tudo por 125, mas eu coloquei uma segunda opção que parecia menos atraente e, obviamente, as pessoas preferiram a terceira opção. Então, essa forma como a gente altera o contexto da tomada de decisão é chamada de nudge, né? Um empurrãozinho que você dá através da arquitetura de escolhas. E isso é feito para ajudar as pessoas a decidirem dentro do contexto mais apropriado. Eu vou mostrar para vocês o case de uma cerveja que estava com dificuldade, uma cerveja irlandesa com dificuldade de vender no leste europeu. E aí eles fizeram justamente um framing, né? Criaram um enquadramento que ajudava as pessoas a entenderem melhor o que era a verdadeira cerveja irlandesa. Não se preocupem, o texto está falando praticamente em russo, mas dá para entender tudo o que acontece. Vamos ver aqui, por favor. ხარია ცოტა ხანი რომ დაგვითხოთ თქვენ შეგიძლიათ რომ იმგზავროთ ვირტუალურად ირლანდიაში სულ 2 წუთის განმავლობაში გაქვთ სურვილი ნახოთ კი ბატონო ყურსასმენი გაიკეთეთ და არ მოიხსნეთ სათვალ
ali interessante. Eles queriam mostrar que para você degustar a verdadeira Old Irish, você precisava sentir o que era você beber uma cerveja na Irlanda, uma verdadeira cerveja irlandesa. Então, eles construíram um enquadramento para que facilitasse, óbvio, a tomada de decisão, aumentaram em 42% a venda da cerveja na Geórgia. Quando um comportamento negativo se torna previsível e comum, o nudging, que é o ato de você usar esses empurrõezinhos, né? É uma maneira eficaz de você lidar com o problema. Eu vou mostrar para vocês alguns cases interessantes. Esse é um case que foi usado numa estação ferroviária na Holanda. Todo mundo pode ver, isso é um mictório de banheiro masculino. E, óbvio, havia um problema de higienização do local. Os rapazes não acertavam muito bem a pontaria e etc. E o que eles fizeram foi uma coisa muito simples. Não sei se vocês conseguem ver, mas eles colocaram uma pequena mosquinha aqui, né, para que houvesse o acerto na mosca. E eles conseguiram reduzir de maneira significativa o número de vezes que precisavam fazer a higienização do local. Nessa mesma linha, outros lugares foram trabalhando com gamificação para enquadrar de uma forma mais interessante e divertida, né, um alerta para que os rapazes tivessem uma pontaria melhor na hora de usar o toalete, tá certo? Então, aqui fizeram com um gol, aqui puseram uma bolinha, enfim. Tá? Uma outra coisa interessante, limite de velocidade. Aqui no Brasil, principalmente, a gente sabe que as pessoas tendem a respeitar o limite de velocidade quando chega perto do radar, né? E olha o que foi feito especificamente no Canadá, que deu um resultado incrível, né? Que foi eles usarem esses adesivos, essas pinturas 3D no chão, dando a impressão que era uma criança atravessando a rua. Aqui no Brasil, a gente tem algumas cidades que já fazem a faixa de segurança pintada em 3D. Ela não precisa necessariamente estar em 3D. E isso faz automaticamente com que haja uma redução na velocidade, né? Então, isso são heurísticas e vieses cognitivos. O modo de simplificar os caminhos mentais para a tomada de decisão. Quando a gente fala em utilizar uma arquitetura de escolhas, o que eu estou fazendo é não manipulação, eu estou buscando atalhos, né, desse inconsciente da pessoa que está relacionado à substituição da avaliação analítica. Ou seja, eu estou buscando fazer com que a decisão seja tomada em função de avaliações que ele já tem de sentimentos experienciados, muito provavelmente fazendo com que o sistema 1 decida. Aqui, só para vocês terem uma ideia, essa é a quantidade de vieses cognitivos que a gente tem. Né? Eu não vou passar por tudo, eu vou mostrar alguns deles para vocês. Um deles é a heurística da ancoragem, né? Que as pessoas escolhem uma estimativa preliminar que vai servir como âncora, então elas buscam ajustar a sua ideia sobre qualquer informação com base nessa âncora. Se um conteúdo está disponível na mente desse indivíduo, seu nível de acessibilidade pode afetar em maior ou menor grau esse conteúdo, tá certo? Então, por exemplo, se eu fizer a pergunta para vocês, Gandhi tinha mais ou menos 144 anos quando morreu, né? Ou se depois eu chegar e perguntar para vocês qual é a idade que Gandhi tinha quando morreu, muito provavelmente alguém vai me dizer que em torno de 140 anos de idade, o que é, óbvio, uma inverdade. Mas isso serve, por exemplo, quando eu vou procurar o preço de alguma coisa, quando eu vou trabalhar com uma referência de taxa de juros, eu já vou ancorada, eu busco uma referência para isso. Um outro que é um problemaço que a gente está enfrentando hoje é o viés de confirmação. O viés de confirmação é a tendência que nós temos em ouvir e considerar apenas aquelas informações que confirmam as nossas crenças. Isso explica os algoritmos que a gente encontra nas mídias sociais, que só nos alimentam
com aquelas informações que, via de regra, concordam com a mesma linha de pensamento que a gente tem, não deixando a gente exposto ao contraditório. Então, isso explica porque pessoas não mudam de opinião dentro das mídias sociais e a disseminação de fake news, que normalmente é feita como uma forma de viés de confirmação. Né? O priming effect, e agora eu quero fazer um outro teste com vocês. Quantos pares de espécie Moisés levou para a arca? 1 par, 2 a 5 pares de animais, de 6 a 10 pares, de 11 a 20 ou mais de 21 pares? Quantos vocês acham que foram? Né? Se vocês falaram nenhuma das anteriores, muito bem, porque na realidade Moisés não levou nenhum animal para a arca. Quem levou foi Noé, tá certo? E isso está relacionado porque a gente tende a associar Moisés e Noé dentro do contexto bíblico. Isso é o que a gente chama de priming effect, ou seja, é um processo cognitivo mental de ativação de ideias através da qual uma ideia é evocada e nessa evocação ela dispara outras, reforçando uma e outra e todas elas coerentes entre si. Isso faz, obviamente, com que julgamentos e atitudes fiquem mais fáceis, em relação à associação das ideias que foi trazida à mente. Isso está relacionado a um viés ancestral que a gente tem de sobrevivência, que a gente precisava fazer rápidas associações para identificar ameaças. E isso também está relacionado a uma coisa que é chamada de efeito ideomotor. Acredite se quiser, isso influencia e desencadeia ações e movimentos corporais involuntários. Só para vocês terem uma ideia, uma empresa fez uma experiência colocando cartazes perto da área de café, né? E que tinha ali, obviamente você podia pegar algumas coisas de graça, enfim, e eles colocaram vários olhares, né? Quando não tinham os olhares, as pessoas tendiam a pegar uma quantidade maior do que a permitida. Quando os olhares foram colocados, né, só as fotos dos olhos das pessoas, houve uma redução significativa da quantidade de açúcar, café e etc. que era pego, né? Ainda dentro do priming effect, olha que coisa interessante. A cidade de Londres é uma das cidades com o maior número de pessoas deprimidas. E pensando nisso, a Twinings, que é uma marca de chás, e a Pantone criaram juntas uma nova cor para ser caracterizada dentro dessa casa de chás em Londres, né? Que chama Otimismo Natural, que é uma cor, um tom de azul que remete a céu ensolarado para proporcionar uma sensação de sol o dia todo, em função de Londres ser uma cidade muito cinza, né? Muito sujeita a nevoeiro, chuva e etc. Isso é priming effect, fazendo com que as pessoas se sentissem melhor. Eu vou mostrar um outro priming effect para vocês, que não vai precisar muita coisa, basta vocês ouvirem e verem, vocês vão saber do que eu estou falando. Opa! When we love, we all love together. And we love in common together. When we love, we all love together. 'Cause when we love, we all love together. And when we love, we all love together. A gente nem precisava ter visto o nome Coca-Cola, só as mãos se juntando a gente já saberia que aquilo era Coca-Cola, a trilha sonora a gente saberia que era Coca-Cola, né? Isso é priming effect. Outro viés que a gente tem é do status quo, ou da opção default, ou seja, somos tendenciosos à inércia, ao padrão, porque tomar decisão implica em sair da zona de conforto. Esse é um caso interessante sobre doação de órgãos. A Áustria, 99,98% dos austríacos eram doadores de órgãos, enquanto que na Alemanha só 12%. E o que eles descobriram?
Na realidade, na Áustria, eles tinham um formulário para perguntar sobre as pessoas serem ou não doadores de órgão dentro de uma perspectiva opt-out, ou seja, se você não concorda em ser um doador de órgãos, clique aqui, né? E no caso da Alemanha era opt-in. Se você deseja ser um doador de órgãos, clique aqui. Aqui você, opt-out, desclicava e aqui você clicava, marcava como sim. Então, por isso que muitas vezes quando a gente recebe alguns e-mails ou faz um cadastro em algum lugar, se a gente deseja receber informações, etc., vem como opt-out, ou seja, se você não quiser, você precisa desmarcar, porque a tendência é que a gente mantenha marcado, porque está muito trabalho desmarcar, né? Então, já decidimos muito em nossas vidas, a gente foge de escolha sempre que possível. Simplificação, a gente escolhe o caminho de menor resistência, quanto mais complexa a decisão, maior a chance da gente não fazer nada. Um exemplo disso é o estresse gerado atualmente nas prateleiras do supermercado, em função das inúmeras possibilidades que a gente tem de escolha, né? Isso gera estresse, angústia para os consumidores. E para vocês terem uma ideia do que isso significa, tem um livro muito legal do Bear Schwartz que chama O Paradoxo da Escolha. A ideia é que você simplifique ao máximo a decisão. Vai mandar um contrato? Nunca coloque mais do que 3 opções. Lembre do caso do framing, do enquadramento da The Economist, certo? Reciprocidade, a gente tende a retribuir na mesma moeda o que uma outra pessoa nos concedeu. A gente costuma fazer o melhor possível para não ser considerado um parasita, ingrato ou aproveitador, porque a gente se sente na obrigação de retribuir e assim a gente tende a proceder. Um exemplo legal de reciprocidade é oferecer ajuda sem que uma outra pessoa necessite. Isso faz com que o outro se sinta na obrigação de retribuir esse favor, mesmo que seja por uma pessoa desconhecida e muitas vezes maior do que a ajuda inicial. Uma forma legal dentro do ambiente de trabalho, ao invés de mandar um e-mail, um zap, enfim, escreve um post-it de próprio punho, um bilhetinho. Isso vai aumentar as chances de uma retribuição positiva, né? Porque o receptor vai se sentir na obrigação de responder, já que o emissor investiu tempo, customizou a mensagem, enfim. A outra coisa é comprometimento e consistência. Sempre que alguém assume uma posição publicamente, um compromisso diante dos outros, surge um impulso da gente se manter naquela posição para parecer coerente. Por isso que tem tanta gente que se restringe a voltar atrás numa decisão. Por quê? Porque a gente tende a ser fiel às nossas decisões quando a gente se compromete publicamente com elas. E eu quero mostrar para vocês um case da Heineken, justamente para ajudar as pessoas a beberem menos. Isso foi antes da pandemia. Eu acho que vale a pena vocês verem esse case aqui. Quando vejo amigos meus que não estão bebendo, tomando aguinha, eu chego e toma fogo, vai. Muito bom. O que a gente quer falar é com um motorista que chegou lá no bar dirigindo e é influenciado pelo ambiente a beber. Uma das intervenções era o juramento do motorista. Quando o motorista assinava esse papel, a ideia era que ele parasse para pensar naquele momento. E aí automaticamente você ganha uma porção da casa. Quando a gente chegou na mesa também tinha um cardápio específico para o motorista. Quando a gente faz uma intervenção comportamental, a gente quer sim mudar aquele comportamento na hora, mas também fazer ela refletir para o futuro. Aprecie com moderação.
Então, esse caso da Heineken é interessante porque eles trabalharam só estímulos de economia comportamental e conseguiram reduzir de maneira significativa a quantidade de pessoas que beberam durante o experimento. Foram 18 bares e restaurantes entre a Grande São Paulo, a cidade de São Paulo e Porto Alegre, e eles reduziram em torno de 25% o consumo de bebidas de motoristas naquele momento. A outra coisa é a escassez. A gente tende a preferir o que é raro, o que é pouco comum. E esse foi um experimento feito com latas de sopa, né? Em que, no primeiro caso, você podia levar quantas latas você quisesse, não tinha limite nenhum. No segundo, limite de 4 e no terceiro, limite de 12. Ou seja, no limite de 12, as pessoas levaram 7 latas por pessoa, né? Ou seja, quando você tem a ideia de que você não pode levar muito, quase levaram um limite máximo, né, para não correr o risco de ficar sem essa oferta. A outra coisa é a prova social. A gente usa como referência de comportamento os nossos grupos mais próximos, né, gerando melhores resultados, porque a gente também, aqui é uma questão de sobrevivência, de validação. Quanto maior o número de pessoas achando que aquela ideia é correta, mais um determinado indivíduo vai seguir. E esse é o caso de uma concessionária de energia, né, no mercado dos Estados Unidos e canadense. O que eles tinham lá? A Allpower, ela queria que os usuários economizassem energia. Ela tentou uma vez colocando economize, não deu o resultado esperado. Salve o planeta, não deu o resultado esperado. Seja um bom cidadão, não deu o resultado esperado. O resultado surgiu quando ela começou a comparar o consumo de energia entre os vizinhos. Seus vizinhos estão fazendo melhor, então as pessoas começaram a reduzir a partir do momento que tiveram o seu consumo comparado aos vizinhos. A outra coisa é a autoridade. A gente tende a acatar recomendações de figuras de autoridade. Isso sempre trouxe vantagem com práticas genuínas, porque autoridade gera credibilidade, a gente tem tendência a acreditar ou confiar em alguém, né? Isso está relacionado à expertise, a conhecimento, a experiência e também a confiabilidade relacionada à forma como a gente se veste, né? Você tende a atribuir autoridade para quem usa paletó, terno e gravata, ou está com uma roupa mais adequada, por isso que a gente tem grandes comunicadores e celebridades passando essa confiança em função da ideia de experiência e de habilidades específicas, como é o caso do Ricardo Amorim, na parte econômica, e do Mário Sérgio Cortella, em educação. Um outro viés que a gente tem é o da afeição, e há várias manifestações de atenção, mas de afeição a gente tende a adotar um comportamento ou de praticar alguma coisa quando uma pessoa que nos encanta promove a ação. Esse encantamento pode acontecer de várias formas, mas o mais interessante é que a gente responde mais favoravelmente àquelas pessoas que são como nós ou são fisicamente mais atraentes. Ou seja, se há identificação ou se há o efeito halo, né? Então, a afeição ela é responsável pelo processo de afetividade. O que é o efeito halo? É também um outro viés cognitivo, que é a possibilidade de você avaliar um objeto ou uma pessoa em função de um determinado requisito que possa interferir no seu julgamento. Ou seja, a tendência de você achar que uma pessoa, porque é bonita, ela é mais competente do que uma outra não tão bonita, né? Isso faz, por exemplo, que pessoas mais bem vestidas, mais bem apessoadas, inclusive, acabem ganhando mais financeiramente. E a mesma coisa acontece em relação ao efeito Horne, que é a perspectiva negativa, atribuição negativa. E isso, por mais que a gente tente evitar determinados tipos de preconceitos, que a gente sabe que estão arraigados e etc., não é a nossa racionalidade que faz a gente ser preconceituoso. Muito pelo contrário, é toda uma cultuação que foi trabalhada dentro do nosso inconsciente. Deem uma olhada nesse vídeo. Want to see what we mean? Meet Max.
Max is 25 years old and has a college degree. Now, meet Paul. Paul is also 25, and he too graduated college. So here's the question. Which of these two do you think has a better job and earns more money, Max or Paul? Have you made your choice? Did you pick Paul? It turns out most people do, but why? After all, what little information you know about them is exactly the same. Or is it? Let's see them side by side. Now, there's a pretty obvious difference. But unless we're talking about basketball, what does height have to do with better jobs and money? Max here earns more as an accountant than Paul does as a waiter, but your brain may have jumped to the incorrect conclusion based on the fact that Paul is taller, something you may have subtly clued in on when we showed you each of them standing next to this mailbox. Isso está relacionado porque aparentemente, ao lado de uma caixa de correio, era mais alto. E em relação à fadiga da quarentena, né? Embora a gente tenha consciência de que a postura de tentar burlar o distanciamento social é errada, a gente viu agora alguns bares e restaurantes abriram, o que aconteceu no Rio de Janeiro, em alguns lugares em São Paulo, a gente sabe que essa postura pode prolongar ainda mais a pandemia, fazendo com que a gente tenha que abrir e fechar de novo. E assim a gente vê muitas pessoas rompendo não só a quarentena, mas o distanciamento. Agora, por que isso acontece? Primeiro, por algumas coisas, né? A questão de você respeitar a quarentena está muito próxima do medo da morte, seja o medo da morte de algum conhecido ou a sua morte mesmo. E por que a gente tem uma série de comportamentos que burlam isso? Porque estão relacionados à aversão à perda. Que perda? Da liberdade, né? Da possibilidade de você se relacionar com os outros. Tem o viés do presente, que faz você acreditar que é melhor você poder usufruir de alguma coisa agora do que ter que esperar um tempo para poder usufruir de um bem-estar futuro. O viés do otimismo, que está dizendo para você, ai, comigo isso não vai acontecer. O viés de confirmação, que vai fazer com que você busque reforço junto àquelas ideias que mostram que pessoas que, obviamente, estão saindo, estão se relacionando com outras, não estão tendo nada, buscando notícias que só reformem isso, reafirmem isso. O efeito manada, que está relacionado à forma como você vai se comportar em relação ao seu círculo de amigos, né? Se todo mundo está fazendo assim, eu vou fazer também. Heurística da disponibilidade, ou seja, a disponibilidade de informação que você tem vai fazer você se comportar mais equivocadamente, indo mais para movimentos, né? Porque estão mostrando que as pessoas estão indo e não está acontecendo nada, ou enfim, se você tem mais informação relacionada a situações mais controversas, mais trágicas, mais complicadas, isso vai fazer você se comportar de um jeito diferente. Enfim, é só para vocês terem uma ideia de tudo que está envolvido nesse momento que a gente está vivendo em função da Covid, né? Para fechar, gente, eu queria só que vocês pensassem o seguinte: a adoção de apenas alguns desses princípios da economia comportamental, tanto no pensamento das empresas quanto no governo, pode ter um efeito significativo sobre o bem-estar humano e o progresso econômico nos próximos anos. Mas é super importante que a gente comece a trabalhar e comece a acontecer isso mais rapidamente. Por quê? Porque, em geral, a velocidade da adoção das ideias das ciências sociais parece ser medida em décadas, né? Na melhor das hipóteses. Mas quando a gente vê, é em séculos. Então, nos termos mais simples, o que é importante a gente pensar e adotar? Pequenas mudanças podem trazer grandes efeitos. Não houve nenhum momento de manipulação. É só vocês entenderem quais são os gatilhos mentais, os vieses cognitivos, as heurísticas que podem estar emperrando um determinado comportamento. E para isso a psicologia é muito importante. Não só no comportamento, mas também na parte econômica, investimentos e tudo mais. Nem sempre as pessoas conseguem explicar o porquê elas fazem, o que elas sentem, o que elas desejam. E a preferência ela é sempre relativa, social e contextual.
a preferência nunca é absoluta. Confiança, gente, não é um dado, é um compromisso verdadeiramente importante. A partir do momento em que a gente entende isso, faz toda a diferença. Então, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Obrigada, gente, me estendi um pouco demais, mas espero ter coberto todos os pontos. Obrigada. Nossa, Madu, muito interessante o que você falou. Realmente, olha, é uma aula mesmo. E quem já leu algum dos livros que você colocou aqui, percebe que realmente é uma aula mesmo. A gente tem um pouquinho de tempo de pergunta aqui, e eu tenho algumas perguntas, mas tem uma pergunta que, como é a Giovana que fez, eu vou pedir para ela fazer essa pergunta para você. Eu tenho mais perguntas que eu estou vendo aqui, estou computando, mas, Giovana, a sua pergunta, ela pediu para eu fazer, mas eu gostaria que ela mesma fizesse. Tá bom. Olá, Madu, eu vou quebrar aqui o protocolo um pouquinho Imagina. até, mas eu queria fazer uma pergunta, eu vou usar um conceito emprestado do Poder do Hábito, né, do Charles Duhigg, em que ele traz um exemplo da Amazon, e ele fala exatamente essa ideia de imputar a economia comportamental dentro de um sistema matemático. E aí eu queria saber a tua opinião de qual que é o limite, né, ético de imputar esse sistema comportamental para impulsionar vendas e para gerar mais clientes. Na tua opinião, qual que é esse limite? Existe um limite bem delimitado, não? Vamos lá, Gi. Eu acho que o limite, ele existe, mas ele existe por parte do ser humano que está por trás da técnica. Tá certo? Então, assim, tudo o que acontece em termos de descobertas, de criação, de desenvolvimento tecnológico, tudo isso acontece com o intuito de ajudar as pessoas, certo? Vamos partir do seguinte pressuposto. A economia comportamental, ela pode ser usada para aumentar vendas, isso é fato, mas ela pode ser usada também para alterar comportamentos negativos, como alguns casos que eu mostrei para você. Então, tudo depende de quem é uma questão de peopleware. Eu costumo dizer que é uma questão de peopleware. Por quê? Depende do intuito e do objetivo de quem está por trás da estratégia. A gente, infelizmente, conhece várias situações, várias teorias, várias tecnologias que deveriam ser usadas para uma coisa e acabam sendo usadas para outras, né? Assim como medicamento e tudo mais. Então, o limite, infelizmente, está na mão e na consciência de quem usa. Você tem o poder de dizer, não, eu não faço isso. Por exemplo, profissionalmente, eu nunca estimulei, eu nunca usei o meu conhecimento para estimular consumo de cigarro e também para estimular a venda de armas, essas coisas, ou partido político, né? Então, são coisas que, infelizmente, a gente sabe que tem gente que usa, né? Então, o limite depende, infelizmente, das pessoas. Legal, obrigada, viu? Eu tenho bastante elogio a você, tem bastante gente realmente elogiando, e algumas perguntas que eu acho interessante, tem uma aqui, a economia comportamental seria um grande aliado ao marketing social? Também, sem dúvida nenhuma. Quando você olha para a emoção relacionada à compaixão, né? Esse é um gancho super forte. E eu acho que é nesse ponto, por exemplo, que a gente vê as campanhas de Médicos Sem Fronteiras, que arrepiam a gente, só da gente olhar, né? Tudo isso é com base na economia comportamental. Como é que eles estão fazendo o framing dessa apresentação para a gente? Mostrando as pessoas passando por perrengues, os médicos em situações bastante complicadas, e sem dúvida, de eu falar, eu sinto, assim, me arrepia, né? Então, sem dúvida nenhuma. Isso pode ser usado, Ana, para qualquer situação. Pode ser usado para trabalhar endomarketing,
pode ser usado para relacionamento com fornecedores, pode ser usado para consumo, pode ser usado na área financeira, para investimento, inclusive, tá certo? Isso pode ser usado para ajudar tratamentos de compulsividade para uma série de coisas, tá? Então, tem um leque enorme de aplicações. Legal. Os nossos amigos aqui do IBEF Pernambuco, muito obrigada pela presença. Oh, que legal, obrigada. É bem legal, tem Minas Gerais, Pernambuco, isso eu acho muito bacana, acho muito interessante isso. E ele tem um comentário dizendo assim: eu creio que a economia comportamental, como campo de atuação profissional, precisaria dialogar mais com a psicologia social. Só para citar um exemplo, a aprendizagem social de Albert Bandura. Abraços, amigos do IBFPE, Pernambuco. Muito legal, sem dúvida. Então, é bem interessante, tá? Tem bastante parabéns aqui dos conhecimentos. Eu tenho uma pergunta aqui. Gostamos de decidir simples, mas somos frutos de enorme complexidade, necessidades, contexto, emoção, etc. Quando estudos buscam ou ações buscam aumentar o consumo de determinado produto, usando técnicas e conhecimentos que você descreveu. Qual é o limite ético com essa dimensão na sociedade atual? Aí acho que é meio na lista que você falou, que a ética ela é individual, né? O que eu acho importante, gente? Isso não é manipulação, tá? É a forma como você está enquadrando uma oferta. Eu posso enquadrar oferta, por exemplo, no momento que eu faço uma campanha política e que eu enquadro um determinado candidato com uma solução que eu identifiquei que tem um determinado grupo que gostaria que aquilo fosse apresentado daquela forma, eu fiz um enquadramento que vai agradar uns e vai desagradar outros, né? Então, lembrando, o limite ético está sempre na pessoa que executa a atividade. Sim, concordo. Tem uma pergunta aqui que vem no meu celular, é assim: eu quando falo exatamente o que penso e ajo dessa forma, sou mal visto ou mal interpretado. Por que acontece isso? Os ouvintes não aceitam isso como um novo normal? Porque na realidade a gente tem que entender que existem ruídos de comunicação. Nem sempre o que eu digo é o que o outro entende. Às vezes, a minha sinceridade pode ser vista como rudeza, como grosseria, né? E para quem vai se comunicar, seja um líder, seja uma pessoa normal, com os amigos e etc., é importante entender o seguinte: eu sou, sim, responsável pelo que o outro entende. Porque o que você vai entender não é necessariamente o que eu estou dizendo. E isso significa que a culpa é minha de não ter codificado da maneira correta para a minha audiência. Perfeito. Tem várias perguntas. O pessoal está perguntando se o material pode ser disponibilizado. Posso. Vai estar legal, porque realmente tem um monte de perguntas, só que a gente chegou no nosso limite de tempo, infelizmente. Eu ficaria conversando com você mais 1 hora aqui, tranquilamente, tenho certeza que o pessoal também. Então, mais uma vez, em nome do IBEF Campinas, muito obrigada para todo mundo que está assistindo, muito obrigada para os outros IBEFs, tá? É muito legal essa interação entre IBEFs, foi uma iniciativa do nosso presidente Marcos, que está aqui presente com a gente, que hoje ele deixou a abertura para mim, você viu só? Estou subindo no posto, hein, Badu? Muito obrigada, e principalmente a você, viu, Badu? Muito obrigada, suas contribuições são muito boas com a gente. E fica aí, e vamos te chamar de novo, não se preocupe. À vontade. Para todo mundo que está assistindo, se vocês têm temas que queiram que a gente traga para vocês, por favor, entrem em contato com o IBEF pelo nosso site, tem o Flávio e a Giovana, com certeza eles vão fazer um evento tão legal quanto esse para atender todas as demandas de vocês. Então, muito obrigada e um bom resto de semana para vocês, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada, Badu. Se alguém quiser, manda para mim as perguntas que eu respondo depois. Tá bom, muito obrigada. Tchau, pessoal. Beijo no coração de vocês. Tchau. Obrigada.